Um dos muitos casos de filme que virou desenho na década de 90. Free Willy, a série animada, durou apenas 2 temporadas, mas todo mundo tem pelo menos uma vaga lembrança da época em que a famosa orca enfrentava as catástrofes climáticas provocadas por um vilão ciborgue. Em 93 estreou Free Willy, um filme sobre a amizade entre um menino órfão rebelde chamado Jesse e uma orca presa em um parque aquático chamado Willy. É um tipo de filme que tinha bastante naquela época, estrelando algum animal, geralmente fazendo amizade com alguma criança. O diretor de Free Willy, Simon Windsor, parece ser um especialista nesse gênero. Ele dirigiu pelo menos outros 4 dessa linha. O filme foi um sucesso enorme. Produzido por 20 milhões, ele faturou mais de 150 milhões. Com o sucesso, a Warner Brothers, que fez a distribuição do filme, viu o potencial para uma franquia ali. Free Willy tinha sido produzido pela empresa de Richard Donner, juntamente com a Regency e com a francesa Le Studio Canal Plus. Tanto o Canal Plus quanto a Warner tinham boas relações com a Nelvana. Ambos produziram desenhos animados juntamente com esse grande estúdio de animação canadense. Com a Nelvana, logo foi colocada em produção uma série animada de Free Willy para estrear já no ano seguinte. Patrick Loubert, da Nelvana, encabeçaria essa produção. Os principais roteiristas seriam o casal Patsy Cameron e Ted Anasti. Os dois já haviam trabalhado em Smurfs, DuckTales, Beetlejuice e na série animada da Pequena Sereia. Vários roteiristas da Nelvana formariam o resto da equipe. O visual dos personagens seriam desenhados por Sam Jeffrey, que trabalhou em várias produções da Nelvana, como O Pequeno Urso e Hupper. E também da equipe de Hupper teria o diretor Gary Hurst. Na Nelvana seriam feitos os quadros-chave da animação, como por exemplo o posicionamento dos personagens na tela, os storyboards, mas para a maior parte da animação foi contratada a sul-coreana Hanshin Corporation, responsáveis também pelo desenho do Highlander e vários filmes animados baseados em histórias da Bíblia. A única pessoa que trabalhou com o filme a estar envolvida com a série animada foi a produtora executiva Lauren Schuler Donner. O desenho estreou nos Estados Unidos no dia 24 de setembro de 94 no canal ABC. Aqui no Brasil ela foi exibida na Warner Channel, na Globo dentro do Angel Mix e depois no SBT, dentro do Bom Dia e Companhia e do Sábado Animado. A série animada se passa depois dos eventos do filme. Jesse agora mora com seus pais adotivos. Ele consegue um emprego na reserva oceânica de Misty Island. No primeiro episódio, Jesse descobre que consegue falar com os animais marinhos. Willy, então, no desenho, pode falar. Não apenas Willy, mas outros animais que formam o resto da turma. Einstein, um golfinho, e Lucille, uma foca. É sempre interessante ver nessa época que muito filme virava desenho animado, o que eles precisavam alterar para fazer essa adaptação. Beetlejuice precisou deixar o personagem do título mais brincalhão e mais amigo da Lydia. O Rambo teve que ficar mais parecido com os comandos em ação, se unindo a um grupo parecido com o G.I. Joe. E, para Free Willy, fizeram algo próximo do Capitão Planeta. Capitão Planeta tinha aventuras que giravam em torno de perigos para o meio ambiente. E é esse exatamente o tipo de ameaça que vemos aqui. Jesse e Willy enfrentam um vilão que chamam de Máquina, que culpa Willy pelo acidente que o fez perder um braço e parte do rosto. Na verdade, Willy não teve culpa. Ele tem uma identidade civil, a do magnata do petróleo Rockland Stone. Como Stone, ele fingia ser todo preocupado com o impacto ambiental da sua empresa e tal. Eventualmente, ele também tenta se eleger como senador nessa identidade. Vários de seus planos envolvem poluição ou alguma catástrofe ambiental. Algumas vezes apenas por benefício próprio, mas na maioria para se vingar daquela maldita baleia. Eu quero aquela maldita baleia! Willy é como se fosse o Moby Dick dele. Tipicamente, Máquina tem ajudantes que mais atrapalham do que ajudam. Os meus anfonides que eu fiz com lixo tóxico. A primeira temporada mostra Jesse e Willy protegendo a reserva e Misty Island. O último episódio dessa temporada teve uma certa conclusão, com algumas revelações, seria até um desfecho bem satisfatório, mas a série ganhou uma segunda temporada e com ela vieram algumas mudanças. Jesse e Willy agora acompanham o ativista Ben Shore no barco Echo Ranger 2, viajando pelo mundo atrás de caçadores e poluidores.
Eles acabam indo parar no Ártico, onde encontram uma ilha paradisíaca preservada. Um urso polar chamado Arctos nomeia Jesse como o protetor dessa ilha. E ele vai precisar proteger, porque Máquina veio logo atrás deles e planeja acabar com tudo. Essa segunda temporada concluiu com um episódio de Natal, e infelizmente essa temporada foi a última. Em 95, a Disney comprou a ABC e retirou da grade de programação tudo o que não pertencia a ela. Sem um canal para chamar de casa, a produção de Free Willy foi encerrada. Durante os anos em que esteve no ar, a série animada teve alguns de seus episódios adaptados na forma de livrinhos. E também rendeu um jogo de tabuleiro. Alguns episódios foram lançados em VHS pela Warner aqui no Brasil. A franquia Free Willy continuou com mais 3 filmes. A série animada se passa numa continuidade separada da dos filmes, mas o Free Willy 2 tem até algumas similaridades com o enredo do desenho. Também tinha um instituto ambiental e um vilão que é um empresário. Infelizmente não é um Máquina, que seria bem legal ver ele live action. Junto com esse filme foi lançada uma coleção de cards e 12 dos cards dessa coleção são com imagens da série animada. A série animada na gringa está disponível para ser comprada através do YouTube ou pela Amazon, mas só a primeira temporada. A segunda temporada está, por alguma razão, indisponível. Enquanto isso, no Brasil, nenhum episódio sequer está disponível de forma oficial, mas você pode conferir algumas gravações feitas por fãs no YouTube. Obrigado por assistir até aqui. Eu queria agradecer ao Ian Navas pela sugestão para fazer esse vídeo sobre o desenho animado do Free Willy. E esse vídeo também fica aí para compensar pelo fato de que no vídeo da Nelvana, na hora lá de mostrar produções que a Nelvana fez, o do Free Willy não é um dos que eu coloquei ali como exemplo, né? Como a Nelvana produziu muita coisa, algumas séries animadas ficaram de fora. Mas aos poucos, até aqueles que não entraram naquele vídeo vão ter a sua vez aqui no canal Freck. Caso você não tenha visto ainda, clica aqui para ver o vídeo com a história da Nelvana. Ou você também pode conferir essa playlist aqui com outros vídeos com histórias da produção de vários outros desenhos animados. Um abraço e até uma próxima. É hora do plano B. Plano Baleia Boboca.